O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles ainda estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos padres, diácono, filhos e filhas, estar aqui hoje para celebrar a missa do clube, não é, com a muita experiência que eu tenho, né? 8 meses de padre. Ainda bem que se eu desmaiar aqui tem padre para continuar a missa, né? Então, tá tranquilo. Mas este nervosismo, né? Eu ao caminhar no seminário fui perguntando para aqueles que sempre foram minhas referências, né? Padre Jonas, Padre José Augusto, Padre Roger Luiz, né? E outros. E todos eles partilham isso, deste nervosismo que brota, né? Antes de cada Santa Missa, de cada pregação. É próprio também do zelo. E eu aprendi, né, com Padre Roger, ainda diácono Roger lá em Cuiabá, já desde a primeira pregação do encontro vocacional, a nunca dizer não na canção nova. Claro, quando pode, né? Mas nunca dizer não infundado. Então, por isso disse sim, por isso estou aqui, para celebrar essa missa do Clube da Evangelização. A mesma missa na qual, em 2008, quando entrei na Canção Nova, pré-discípulo, fui apresentado, né? Quem acompanha a Canção Nova já há um tempo sabe que todos os anos, né, na missa do clube, o padre chamava ali os pré-discípulos e eles iam se apresentando na missa, né? E há 11 anos atrás, né, eu vivi essa experiência aqui na Canção Nova e hoje estou aqui celebrando.
Filhos e filhas, estamos no tempo da Epifania. Que palavra é essa? Né? Pós-Epifania, para viver o batismo do Senhor, onde vai se encerrar o tempo do Natal. O Natal é tão importante para a igreja que ele começa, né, na noite do dia 24 lá, lembra? Na missa do dia 24, e ele perpassa um tempo na igreja, e vai até o dia do batismo de Jesus Cristo, a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próximo domingo. Então nós estamos ainda no tempo do Natal, no tempo da Epifania. Epifania é o quê? Manifestação de Deus. A manifestação de Deus encarnado em meio a nós. Como e quando foi a primeira vez que essa manifestação aconteceu? Catequese agora, né? Lembra? A manifestação de Deus feito homem, Jesus Cristo. Para quem foi e quando aconteceu essa primeira manifestação? Quando o anjo foi enviado a uma cidade de Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Lembra? Ali foi a primeira manifestação da encarnação do Filho de Deus concreta. Ali Maria recebeu a primeira manifestação. E a segunda? Para quem foi a segunda? O esposo de Maria, São José. Lembra? Ele em sonho recebe a revelação de que o que estava sendo gerado no ventre de Maria era obra do Espírito Santo e que ele não tivesse medo de tomar Maria por sua esposa, porque ele daria o nome àquele que seria o Salvador de Israel, Jesus Cristo. São José. A terceira manifestação aconteceu quando? A quem? Aos simples pastores. Aos simples pastores. Lembra? Jesus nasce na manjedoura lá em Belém, e ali os anjos, o anjo anuncia aos pastores que nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu para nós um Salvador que é Cristo Senhor. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é nascer para mim? Deus Salvador. O simples não, né? O grandioso prodígio de Deus vir ao mundo já é muito, mas ele nascer para mim. Você tem noção do que é isso? E ali acontece a manifestação aos simples, que estavam ali no trabalho, na vigia da noite, vigiando as ovelhas. O anjo aparece para ele, juntam-se ao anjo um exército celeste que cantam o glória que nós cantamos nas missas solenes e de domingo, foi cantado pelos anjos lá quando anunciaram aos pastores. E a manifestação, a quarta manifestação foi aonde? Foi quando? O que nós vivemos no domingo passado, lembra? Não dorme ainda não, pelo amor de Deus, está só começando, né? Não dorme ainda. Então, a manifestação aconteceu para os reis magos. A estrela vai anunciar aos reis magos. Os reis magos eram líderes religiosos de religiões pagãs, que não acreditavam no Deus de Israel. Não eram parte do povo para o qual veio o Salvador. E Deus manifesta um prodígio estupendo, para que aqueles homens seguissem uma estrela e viessem adorar Jesus Cristo, o Deus feito homem que nasceu. Essa manifestação é prodigiosa, e ela também fala muito a nós, porque eu não sei você, mas eu não sou do povo eleito de Israel, eu não sou judeu. Você sabia que judeu não converte outras pessoas?
Eles não estão preocupados em divulgar a sua religião, em buscar adeptos, não é? Já recebeu a visita de alguém na sua porta lá? Batendo, para te convidar, para te fazer um convite para fazer parte da religião dele, já? Judeu nunca vai fazer isso, porque o judeu é nascimento, ele precisa nascer do ventre de uma judia. Então, quando estes se convertem a Deus por meio de um prodígio maravilhoso, do surgimento dessa estrela, que os conduz por uma longínqua trajetória até Jerusalém, e de Jerusalém a Belém, ali se manifesta que este que nasceu também é para os outros povos, para os pagãos, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que estão afastados de Deus. Então, isso é epifania, manifestação. E o evangelho de hoje, que manifestação nós temos no evangelho de hoje? Qual é a manifestação de Deus encarnado, Jesus Cristo, que se manifesta hoje nesse evangelho? Quem foi à missa ontem, quem prestou atenção no evangelho de ontem, viu que Deus ontem, em Jesus, realizou o milagre da multiplicação dos pães. Lembra? A multiplicação dos pães, a distribuição dos pães. É distribuído, ele recebe aquele pão, dá graças, distribui aos seus, e ainda sobra a abundância, né? Do dom de Deus que é dado através do pão. Isso nos lembra o quê? Qual é o sacramento? Eucaristia. A Eucaristia. Quando o padre, no altar, recebe em suas mãos o pão, dá graças, e este pão é transubstanciado no corpo e sangue de Jesus e é dado, distribuído a todos nós. Foi ontem. Hoje, depois dessa multiplicação dos pães, Jesus obriga os discípulos, a entrarem na barca. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. A barca é o símbolo da igreja. Já ouviu a história da barca de Pedro, que é a igreja católica? Então a barca aqui é a igreja. E eu fiquei, mas meu Deus, será que não está errada essa tradução? Jesus obrigou, não é? Não é obrigado a entrar na igreja. Ele obrigou eles a entrarem na barca e atravessarem. E aí eu fui atrás de uma outra tradução, fui atrás da tradução da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia de estudo, que nós usamos. E lá a tradução diz assim: forçou seus discípulos a embarcarem. Piorou a situação, Ficou mais contundente. E ele força eles a entrar na barca, para atravessarem o mar para o outro lado, até que ele dispersa a multidão. Ele fica dispersando a multidão, sobe ao monte para orar. Ele está no monte orando. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar. Jesus viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Os discípulos são forçados a entrar na barca. A barca é a igreja. Eles já deram a sua adesão a Jesus. Eles já são os discípulos. Eles já são aqueles que estão sendo formados por Jesus. Eles já deram a adesão deles a Jesus. Você já deu a sua adesão a Jesus? Você já pode dizer: eu sigo a Jesus, eu sou alguém que busca ser discípulo de Jesus ou não? Mais ainda, você pode dizer: eu sou discípulo de Jesus?
Mesmo com todas as falhas, os erros, eu sou discípulo de Jesus. Você consegue dizer isso? Então você é forçado por Jesus a entrar na barca que é a igreja. Você é forçado. A barca de Jesus é a igreja santa, católica, apostólica, romana, que tem os discípulos como esses que são os primeiros papas, os primeiros bispos da igreja. Pedro, o primeiro papa, os discípulos, os primeiros bispos. E dali, quando o tempo foi passando e eles foram morrendo, foram instituindo outros e outros discípulos, outros bispos, chegam aos nossos bispos de hoje e chegam aos sacerdotes, que são os auxiliares dos bispos, né? Sacerdotes e diáconos. E sim, são forçados a entrar na barca, porque eles são responsáveis por levar essa barca. A barca é a igreja, e ela está atravessando o mar. O mar tem na Bíblia, por muitas e na maioria das vezes, o simbolismo do mal. Lembra o Mar Vermelho, que é aberto para que o povo passe a pé enxuto? Lembra? E esse mesmo mar se projeta, né? Engole ali Faraó e seus soldados, que estão em busca daqueles que são os filhos de Deus. Então o mar é esse período, é esse tempo do mal pelo qual passa a barca da igreja. Somos nós, na barca da igreja, que atravessamos esse mar da vida, sofrendo dificuldades, tribulações, perseguições, enfermidades, incompreensões, sofrimentos, angústias, mágoas, decepções. Ou é só na vida do padre que acontece isso? É só na minha família? Todos nós, amados. Não dá para se enganar, não. Lembra da Salve Rainha? Este mundo é um vale de lágrimas. É um vale de lágrimas. E a barca atravessa o mar deste mundo. E Jesus não está inerte. Ele não está deixando a barca por si só, ou por conta do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos. Não! Ele está orando pela barca que é a sua igreja, que ele fundou ao peso do seu sangue. Atos 20 e 28. Ele fundou essa igreja ao peso do seu sangue, e ele a sustenta. Ele é o Senhor desta igreja, e ele está do alto monte a orar por ela, e ele vê os discípulos atravessando o mar e cansados de remar. Já cansou de remar? Já passou a fadiga de estar remando dentro dessa barca neste mar do mundo, que quer nos submergir, que quer nos devorar, que quer nos levar a afastar, a sair da barca, a nos afogar? Já passou por isso? Já cansou? Jesus está atento. E prestem atenção, o que Jesus faz? Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até ele andando sobre as águas. Meus amados, nós estamos na barca de Jesus, que é a igreja, amém? E essa barca está sendo conduzida, está sendo levada pelos seus discípulos, os nossos bispos, amém? Quem colocou esses bispos dentro da barca? Jesus. E nós entramos nessa barca. Nós estamos com os nossos bispos, nós estamos com os padres. E Jesus está orando por esta barca. E quando a maré é contrária, quando nós cansamos, Ele não nos deixa às nossas forças, mas Ele desce do monte. E Ele anda sobre as águas, mostrando o poder que Ele tem sobre tudo. Sobre tudo, Ele anda sobre as águas. Essa situação pela qual você passa é fichinha. Se você está na barca de Jesus, Ele está do alto do monte orando por você. E quando você não tiver mais força, quando
a força contrária quiser te submergir, ele vai andar sobre as águas, ele vai chegar na barca, e veja o que acontece. Eles ficaram com medo. Jesus logo falou: coragem, sou eu. Subiu com eles na barca, o vento cessou. O vento cessou. Quando ele vem e ele entra na barca, o vento cessa. O vento cessa. Ele manifesta o seu poder por amor. Por amor. Ontem nós vimos no Evangelho que ele manifestou o poder sobre o pão, sobre a matéria do pão, para alimentar os filhos, a Eucaristia, símbolo da Eucaristia. Hoje ele manifesta o seu poder sobre toda a matéria do mundo, por amor aos seus. Estamos na barca de Pedro. Nós somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus está a interceder por nós do alto do céu. E quando é preciso, ele desce, ele anda sobre as águas, ele faz prodígios, milagres potentos, maravilhas. Nós sabemos disso. Se você está aqui, você sabe disso. Você já passou por uma experiência do prodígio e da ação de Deus, amém? O padre também. Nós já passamos por isso, então não desanima. Não desanima. O vento está contrário, os braços estão cansando, mas você está na barca de Jesus. E ele vai vir, se for preciso andar sobre as águas, se for preciso manifestar o poder dele, curando, libertando, restaurando, quebrantando o coração para que você rompa de vez com esse pecado maldito que tem te afastado, que tem te botado em perigo de saltar da barca de Jesus. Ele vai fazer, ele vai realizar. Existe duas formas de Deus atrair os seus filhos para a conversão. A primeira e a mais comum é pelo anúncio da palavra e o convite da verdade. O pecado tem como salário a morte. O pecado tem como salário a morte, nos diz São Paulo. E quantas vezes nós já vimos isso acontecer na nossa vida? Todas as vezes que nos decidimos pelo pecado, é gerado em nosso coração dor, sofrimento, afastamento de Deus, angústia, tudo de ruim, na nossa vida, na vida de quem nós amamos, na nossa relação com Deus. Mas a força e a ação de Deus, que chama à vivência do Evangelho e dos seus mandamentos, retribuem àqueles que seguem, com amor, misericórdia, verdade, mansidão, segurança, paz, alegria, que não é ausência de problema. O shalom de Deus não é não ter problema, não é não ter dificuldade, mas é enfrentar os problemas e a dificuldade amparados pelo Senhor. Esse é o shalom de Deus, esse é o agir de Deus que nos assegura a sua força em nossa vida. E ele desce do monte, anda sobre as águas, entra na barca, o vento se acalma. E ali, os discípulos recobram a força para chegar ao seu destino do outro lado da margem. Nós precisamos dessa ação prodigiosa de Deus. Nós precisamos desse mover de Deus na nossa vida para continuar na barca, para continuar a remar, para continuar a trilhar este mar que é a nossa vida, remando o contrário, remando ao contrário. Mas é preciso haver o quê? Determinação. Não dá para viver na barca de Pedro, correndo ao sabor da correnteza, sem remar contra. Não é possível, não se engane. Renovação carismática, né? Muitos aqui estão
da renovação carismática, dos grupos de oração. E aí há a reclamação geral, né? Não tem mais a unção de antes. Não acontece mais como antes. Não é mais como naquele tempo, como acontecia isso, aquilo outro, não é? É preciso que nós busquemos o Senhor para que no grupo de oração se manifeste a graça de Deus. É preciso que nós clamemos essa graça de Deus no grupo de oração. É preciso que nós clamemos essa graça de Deus na nossa vida diária. Buscar a força de Deus, porque pela nossa não conseguimos continuar na barca, remar contra a maré, para alcançar a graça de Deus e o céu que nos espera. Mas sabemos que pela nossa força não é possível. Mas se você está aqui, se você está rezando, se você está acompanhando a Canção Nova, é porque você crê que a força está em Deus e não em você, que a força está na ação do Espírito e não em você, que a força está na condução do Senhor e não na sua. Então deixa Deus conduzir a tua barca, deixa eles entrar na barca e conduzi-la. Sabe como? Volta para o sacramento, pelo amor de Deus. Se estás em pecado mortal, vai confessar. Volta para a Eucaristia, recebe Jesus na Eucaristia, a maior graça e força de toda a tua vida. Volta para a vida de oração. Volta para a vida de oração. Vai retomando, rezar o texto, ler a Bíblia, fazer adoração, ler a palavra. Volta, todo dia recomeça, retoma. Mais um lugar que muitas vezes nós esquecemos. O lugar da caridade, onde se encontra a força de Deus. Exerça a caridade dentro da tua casa, com os teus, na rua, na igreja, de maneira especial com aquele que você nem conhece. Vai visitar lar de idosos, lugar que cuidam de morador de rua, aqueles lugares de crianças abandonadas. Exercite a caridade, a grande força de Deus que os santos nos ensinam, e muitas vezes nós jogamos fora. Mas nós sabemos, não é verdade? Que entre aquilo que nós sabemos que é o querer de Deus e a força de Deus que está aqui, né? São Paulo nos diz muitas vezes: quero o bem, mas é o mal que se me apresenta. Há um caminho de longo até o coração, até o desejo, até a vontade, até a prática. E como realizar isso? Somente pela ação do Espírito Santo. Somente pela ação do Espírito Santo aquilo que é verdade vai passar a ser ato. Então somente pela ação do Espírito Santo. Então vamos pedir esse Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir esse Espírito Santo para que nós desejemos e abramos o nosso coração para que Jesus esteja a conduzi-lo. Fica de pé agora. E vamos pedir essa força, essa ação do Espírito Santo sobre nós. Vamos pedir que o Espírito Santo, o Paráclito, a força do alto venha em nosso auxílio. Erga os seus braços e recobre a sua fé agora. Vá dizendo a si mesmo: eu estou na barca de Pedro, eu estou na Igreja Santa Católica e Apostólica Romana, eu estou na barca de Pedro, e Jesus não está inerte, Ele está a orar por mim, Ele é meu advogado, Ele está no céu à direita do Pai, Ele intercede por mim, e se preciso for, Ele vai andar sobre as águas, se preciso for, Ele vai realizar milagres, prodígios, Ele vai quebrantar o meu coração, Ele vai me levar à graça de Deus, Ele vai me tirar da inércia que eu estou hoje, Ele vai me tirar desse pecado maldito, desgraçado, que tem me afastado da graça, da misericórdia, da Eucaristia, Ele vai me tirar desse vício, Ele vai me tirar dessa desgraça da pornografia, Ele vai me tirar da traição, Ele vai me tirar da depravação sexual, Ele vai me tirar, Ele vai andar sobre as águas deste mar que rema, que é contrário à barca de Pedro. Ele vai vir em meu auxílio. Peçamos essa graça, peçamos essa fé, e Jesus entrando na barca, o mar vai se acalmar, e nós vamos chegar a outra margem. Jesus vai conduzir a nossa barca. Peçamos pela ação do Espírito Santo essa graça. Espírito
Espírito Santo, vinde orar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim, Espírito Santo, vinde orar em mim, Espírito Santo, vinde falar em mim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.